Opa, tudo bom, galera? Tudo jóia aí? Vamos hoje, né, começar o volume 2 do PET. Estamos aí na semana 1, volume 2. Primeiro ano, a gente vai trabalhar a questão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Sou meio suspeita a falar porque essa matéria é uma das matérias favoritas que eu tenho na geografia, né? Essa matéria, ela sai da seguinte reflexão, né, esse conteúdo. Algumas décadas atrás, né, um geógrafo brasileiro, né, chamado Aziz Absaber, ele vai fazer, né, começar nessa experiência como geógrafo e ele vai ter uma dinâmica interessantíssima, né? Ele vai começar a fazer viagens pelo Brasil, né? E ele vai percebendo que quando ele estava chegando em determinados lugares, né, ele percebia que a interação entre o relevo, a vegetação, o clima e a hidrografia formavam paisagens diferentes, tá? Então ele chegava, por exemplo, aqui na nossa região, no caso nós estamos aqui em Passa Quatro, né, no sul de Minas, ele via assim aquele tanto de morro, né? E aí ele falava, nossa, aqui é muito diferente, por exemplo, quando ele ia lá para a Amazônia, que ele chegava na Amazônia, ele via assim aqueles lugares planinhos, né, com árvores altas. E aí ele resolve fazer uma classificação dessas paisagens. Então ele cria, né, esses domínios morfoclimáticos, que é como ele vai chamar. Então é como, né, a interação entre os elementos naturais criam diferentes paisagens no Brasil. Então ele escreve, né, vários artigos, né, tem um livro dele chave aí que é o principal nesse conhecimento, e aí ele faz a descrição, né? Fala, então olha só, por exemplo, quando você estiver no domínio amazônico, né? Então o domínio amazônico é desse jeito, você vai encontrar vegetação assim, vegetação lá, tal, desta forma. Tá bom, gente? Então, conceito de domínio morfoclimático é isso, né? Como os elementos físicos se interagem formando diferentes paisagens. E aí, a partir dessa paisagem, o Aziz vai fazer, né, esse mapinha que eu estou mostrando para vocês, que ele divide, né, o Brasil em 6 domínios morfoclimáticos, tá? Amazônico, Cerrado, Mares de Morro, Caatinga, Araucária e Pradarias. E também ele coloca as chamadas faixas de transição, né? Essas faixas de transição são localidades assim onde ele falava, nossa, mas aqui tem um pouco do Amazônico, um pouco da Caatinga, ou aqui parece que é um cerrado, mas não é, tá? Então ele coloca isso aí como transição, essas áreas assim que ele não conseguia delimitar exatamente. Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre cada um dos domínios, né? O primeiro domínio que a gente vai ver é o domínio amazônico, né? Então eu vou colocar aqui uma imagem para vocês do domínio amazônico, né? Então olha só, essa é a paisagem típica, né, que a gente vai encontrar se a gente for nessa região que ele coloca como domínio amazônico. Então são regiões de planície, né, ou depressões, com a formação vegetal, né, de floresta equatorial. Essa formação ela se forma, né, muito por causa da questão do clima. O clima aqui é um clima equatorial, então o clima equatorial é um clima que chove muito, tá? É um clima que é muito quente o ano todo. Então, né, percebam a questão dessa interação, né? O fato de lá chover muito e ser muito quente é que vai proporcionar essas árvores grandes, né? Com essas folhas grandes, né? A gente fala que são latifoliadas, essas árvores que têm essas folhas grandes. E essas plantas que gostam, né, de lugar muito úmido, que tem muita chuva, nós chamamos elas de plantas higrófilas, tá? Então isso aí é um pouquinho, né? Repare também que tem rios com muita água, né? Já que chove bastante. Esses rios às vezes eles são meandrantes, tá? Meandrantes é que fazem bastante curva, né? Essas curvas a gente chama de meandros. Isso é uma característica típica, né, de rios que correm em planície. O próximo domínio que eu vou falar para vocês aqui é o domínio do cerrado, tá? Então aqui tem uma imagem também que representa um pouquinho o domínio do cerrado.
O cerrado ele tem uma estrutura de relevo, né, compostas de solos mais pobres. Tem assim bastante área de planalto, né, de planaltos mais antigos, né, metamorfizados, de rochas sedimentares. Então, esses planaltos, eles têm, nessa região, tem um clima tropical. O clima tropical deles lá é o tropical típico. É um clima com o verão quente e chuvoso, tá? Verão quente e chuvoso e o inverno seco, tá? Então, a mesma coisa, a vegetação para conseguir viver lá tranquilinha, ela teve que se adaptar a essa situação, né? Para ela conseguir aguentar um verão quente e chuvoso, aguentar um inverno seco, né? Praticamente quase nada de chuva, e também se adaptar à questão dos solos mais pobres. Então esse domínio, né, ele até recebe o nome de cerrado, que é o nome dessa formação vegetal que a gente está vendo aí, né? É uma das formas de cerrado que nós temos, que é basicamente, né, esse matinho mais baixo e essas árvores mais tortinhas. O próximo domínio que nós temos é o domínio aqui de Passa Quatro, né? Quem está vendo o vídeo aí, os meus alunos de Passa Quatro, vão se identificar muito com essa imagem. É o domínio, né, que o Aziz Absaber vai chamar de mares de morro, né? Reparem, né, como a gente olha na imagem, aí, ó, tem muito morro, né? Os morros se prolongam assim por uma grande extensão. Essa grande quantidade de morro se forma, né, porque é uma região geologicamente muito antiga e ela foi intemperizada, né, a água, né, tanto as características químicas quanto físicas da água foram destruindo as pedras, tudo que tinham aqui, e foram deixando só esses montinhos de morro, né, esse manto de intemperismo que a gente fala. Essa região, né, principalmente aqui para a gente que está em Passa Quatro, tem um clima tropical de altitude, tá? Então, o clima tropical de altitude, ele o verão dele chove bastante e é quente, e o inverno dele, ele é frio, né? Então a gente está sentindo um friozinho aí no inverno agora, tá? Isso é uma característica do clima tropical de altitude. E aí, obviamente, né, a vegetação também se adapta a essas características climáticas, né? Então a gente tem aqui fragmentos de Mata Atlântica, boa parte da Mata Atlântica aqui da nossa região foi retirada, mas ainda tem alguns fragmentos, né? Principalmente aqui em Passa Quatro a gente consegue visualizar espalhados, né, em algumas localidades. Próximo domínio, né, o domínio da Caatinga. Esse domínio da Caatinga, ele é um domínio bem interessante que tem lá no Nordeste brasileiro. Ele se configura, né, principalmente em áreas de depressão, ali na área da depressão sertaneja. Ele é muito influenciado, né, por causa de um outro planalto chamado Planalto Borborema, né, que acaba dificultando a entrada da massa de ar nessas localidades e cria um clima semiárido, né? Então lá você tem um clima semiárido, é um clima assim que as chuvas, né, o índice de chuva dificilmente ultrapassa 500 milímetros por ano. Para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu estou falando, né? Aqui em Passa Quatro chove aproximadamente 1.800, 2.000 e pouquinhos milímetros, né, de chuva por ano. Lá vai acabar chovendo menos de 500, né? Então essa é uma característica. Porém, né, ela tem uma outra característica climática que às vezes, né, não chove nada um ano e esporadicamente vem um ano lá e acaba extrapolando, né, chovendo mais do que esse limite. Aí, consequentemente, também a vegetação vai se adaptar a essa situação, tá? Então a gente tem aqui essa vegetação chamada de caatinga. Percebam, né, que esse domínio também recebe o nome da vegetação. Cuidado para não confundir domínio com formações vegetais, tá? O domínio ele engloba a formação vegetal, mas ele não é só a formação vegetal, né? Ele leva em consideração também relevo, clima e outras coisas. Reparem, né, que são essas plantinhas, né, são plantas xerófilas que a gente fala, que são plantas que estão adaptadas a áreas de poucas águas, com pouca água, né? Então ela tem a raiz profunda,
tem muito espinho também, né? Que o espinho, além de ser uma forma de proteção, algumas plantas usam espinho para tirar a umidade do ar. Aqui no caso dessa imagem que eu coloquei para vocês, ela é uma imagem que provavelmente deve até ter chovido, né? Alguns dias antes dessa imagem, porque a caatinga, quando ela está muito tempo sem chuva, né? Ela fica até branca, assim, seca, como se tivesse morta, né? Mas aí quando vem uma chuvinha, ela fica verdinha de novo. Próximo domínio que eu vou falar para vocês é o domínio das araucárias, né? Então, um domínio que tem no sul do Brasil, então ali nas regiões de Planalto, né? Que provavelmente essa imagem é lá no Itembezinho, né? Lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, lá um cânion, né? Uma região. Então tem aqui nessa imagem dá para a gente ver uma estrutura de Planalto, né? Na localidade. O clima lá é o clima subtropical, tá? Como que é o clima subtropical? Ele tem a chuva bem distribuída o ano todo, tá? Então vai chover mais ou menos o mesmo tanto o ano todo, porém tem uma grande amplitude térmica. No verão vai ser quente pra caramba e no inverno vai ser frio pra caramba, tá? Então essa é uma característica. E a principal característica desse domínio provavelmente é a araucária, né? Nessa árvore que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Uma coisa que acontece muito nas minhas provas, eu pergunto para o aluno qual domínio que a gente está. E como aqui em Passa Quatro tem bastante araucária, né? O aluno olha e fala, eu acho que esse aqui é o nosso, né? O nosso domínio não é araucárias, tá? Ele é o domínio de mares de morro, tá? Mas por que não pode ser domínio da araucária se tem araucária aqui em Passa Quatro, né? Reparem que as florestas de araucária, né, que a gente tem nesse domínio, ela é diferente, são muitas araucárias, né, uma do lado da outra, né? Várias araucárias uma do lado da outra. Se a gente pegar aqui em Passa Quatro, a gente só vai ter araucária em alguns lugares, né, algumas áreas mais altas, mais elevadas, e elas estão espalhadas no meio de uma outra floresta, né? Tanto que a gente fala que a nossa vegetação é uma floresta umbrófila mista, né? Ela tem assim essa mistura, né? Não só mesmo das araucárias, mas de outras árvores. Lá também tem, né, essa mistura, mas é muito mais araucária do que pra gente aqui, tá bom? Então, recapitulando aqui, nós temos então o clima subtropical e a vegetação das araucárias. O próximo que nós temos é o domínio das pradarias. Então, são esses campos aqui, igual a gente está vendo na imagem, que são áreas planas, né, que se estendem lá no sul do Brasil. Às vezes elas são levemente onduladas, né, mas não muito. O clima lá também é o subtropical, né, então a chuva bem distribuída durante o ano, uma grande amplitude térmica, né. Como lá é uma região um pouco mais baixa, né, ela não faz tanto frio igual lá no domínio das araucárias, apesar de terem o mesmo clima subtropical. Mas ela tem, né, essa distribuição de chuva pelo ano todo, só que o verão é muito quente e o inverno já vai ser mais frio, ok? Então esse é o domínio das pradarias. A vegetação, gente, são os campos, né? Reparem aqui que isso aqui não é plantado, né? É um campo natural, e isso até a galera utiliza muito isso, né? Para criar boizinhos, criar vaquinhas para o desenvolvimento da pecuária, tá bom? Então esses são os 6 domínios, mas é interessante a gente destacar também que além desses domínios, né, nós temos as faixas de transição, que, como eu já comentei anteriormente, né, são aquelas áreas onde tem, né, não tem assim, melhor dizendo, né, um domínio muito bem definido. Então você tem, por exemplo, o Pantanal, né? Olha aqui o Pantanal mostrando para vocês. Então o Pantanal ele tem assim uma floresta tropical que foi se adaptou, né, a uma grande quantidade de chuva, e aí, né, a chuva que desce
Até na verdade no Pantanal não chove tanto, né? Chove muito na cabeceira dos rios do Pantanal. Lá no Pantanal a gente tem assim, mais ou menos uns 1.200, 1.300 milímetros de chuva. Só que os rios que vêm no Pantanal, eles nascem lá perto da região equatorial. E aí eles ficam muito cheios de água e vêm, né, esporadicamente inundando toda essa região. Então, às vezes optou, né, falar, mas é só uma pequena região, tal, não vou criar um domínio do Pantanal, né? Eu prefiro colocar aqui só como ele parte da faixa de transição, né? Quem sabe, né, até poderia ter entrado como um domínio, mas ele não optou. Outro que a gente tem também, que é algo que a gente poderia discutir na faixa de transição, é a chamada mata de cocais, tá? A mata de cocais fica ali na faixa de transição, no Nordeste brasileiro, né, na região chamada Meio Norte, entre o domínio amazônico e entre o domínio da Caatinga, tá? Então, uma vegetação que acostumou, né, ficar ali no meio, ela é formada principalmente por essas palmeiras, né, esses coqueiros de babaçu e carnaúba. E a mesma coisa, ele falou, poxa, aqui tá meio no meio dos dois, né? Não vou colocar como um domínio, não. Vou colocar ele só como parte, né, da faixa de transição. A gente poderia colocar também a restinga, né? A restinga que são essas áreas litorâneas, né? Que fica ali no... que forma, né? Uma vegetação ali na beira das praias, tal. Quem sabe até os manguezais também e tal, tudo isso aí ele vai colocar dentro do que ele chama de faixa de transição. Então vou dar algumas dicas aqui para a gente finalizar, para vocês fazerem as atividades. Primeira dica, né? O que vai influenciar na formação da vegetação? O clima e o solo, tá? Até as condições climáticas influenciam de como que a vegetação vai se desenvolver, e a condição do solo também, né? Isso a gente fala que são até os fatores edáficos, as condições do solo. Uma outra dica, né? O que vai proporcionar ao Brasil ter essa grande diversidade de paisagem? E a diversidade de aspectos físicos que tem no Brasil. Então o Brasil tem muita coisa, muitas formas de relevo, tem muitas formas, muitos climas, né? Porque o país é muito grande. E isso vai criar diferentes paisagens, tá? Uma outra dica para vocês também, problemas no Pantanal que pode ter, né? O Pantanal é uma região, como eu disse para vocês, que ela é bem exótica, né? Ela é bem diferente. Então, se, por exemplo, tiver algum problema lá na região onde os rios, né, nascem, os rios com bastante água, pode ter um problema também na região do Pantanal. Que tipo de problema pode acontecer lá? Por exemplo, se a galera retirar muita vegetação, os rios podem secar, vão diminuir a quantidade de água, né, melhor dizendo, secar assim, não vou ser tão profeta de desgraças. O assoreamento é algo mais comum que tem na região do Pantanal. O que é isso? A galera está usando, né, algumas regiões para fazer agricultura. Quando eles fazem, né, agricultura, eles soltam o solo, né, porque você tem que virar a terra para plantar. O solo solto, ele vai para os rios, né, e aí todo aquele sedimento, né, aquela areinha que cai no rio, ela é levada para as áreas mais baixas, que é o Pantanal, e vai começar a entupir aquela região de areia, né. Então isso aí é um problema que pode acontecer lá, tá? Na região. Outro problema que nós temos, tá? Não confundam biomas com domínio morfoclimáticos. Eu tô com a sensação, né, que um dos exercícios aí do PET estão fazendo essa confusão de bioma com domínio morfoclimáticos, tá? Então, a hora de preencher a tabela aí, ela está pedindo biomas. Então, você vai ter que praticamente esquecer tudo que eu falei, né, para fazer essa tabela e preencher ela com os biomas, tá? Então, não confundam, porque eu tive a sensação, né, que no PET ocorreu essa confusão entre biomas e domínio morfoclimáticos.
Qualquer dúvida, né, vou estar à disposição aí para os alunos no WhatsApp, se alguém tiver uma dúvida também, que não é meu aluno formalmente e quiser colocar aqui nos comentários, eu posso tentar ajudar vocês. Gente, vídeo grande, porque é uma matéria que eu gosto muito, né? Espero que vocês gostem também. Obrigadão, gente. Até mais. Falou!